Bom dia, Luiziana. É um prazer estar falando com você. Não, eu agora estou segurando o telefone na mão. Eu estou na sala da minha casa. Aí eu estou com o telefone na mão. Estou aqui sem me mexer para não criar problema na nossa entrevista, querida. Luiziana, não se trata de saber quem é o pai da criança da transposição. Eu disse lá em Monteiro que a transposição tem pai, tem mãe, tem tio, tem filhos, tem neto, ou seja, porque muita gente falou em fazer essa obra e ninguém fez. Esse é o dado concreto. Eu cheguei a dizer lá que, embora Dom Pedro tenha dito, quando imperador, que daria a última joia da coroa para fazer a obra, não deu e não fez. De lá para cá, todos os presidentes falaram em fazer, mas ninguém fazia, ora por problemas políticos, ora por falta de dinheiro. Tinha presidente que ia no Ceará, dizia que era favorável porque o Ceará precisava da água. Chegava na Bahia, como a Bahia se sentia doador, o governador era contra, ele ficava contra. Ora, o que eu disse lá em Monteiro? É que essa obra só poderia ser feita por alguém que tinha tido a experiência de carregar a lata d'água na cabeça. Alguém, sabe, que conseguia colocar pote d'água num caçoar, sabe, na beira de um açude, separando água da fezes de animal, de caramujo, levando para casa, colocar para assentar num pote para beber. Ora, e graças a Deus, esse presidente com essa experiência fui eu. Então a transposição para mim era uma necessidade vital de levar esperança de melhor vida para 12 milhões de pessoas que vivem no semiárido nordestino. E não importa quanto custasse a obra, o que importava é que ela precisava ser feita, porque a seca é um fenômeno da natureza. As pessoas morrerem por conta dela é irresponsabilidade da classe política. Então eu fui lá apenas para dar essa demonstração, sabe, de que aquela obra, ela tem pai, tem mãe, tem filho, tem neto, ou seja, e o dono dela é o povo brasileiro. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu aprendi na vida quando é que um político quer ter 2 minutos de glória. E o fato do prefeito de São Paulo ficar todo dia me criticando, no fundo, ele quer que eu transforme em personagem antagônico, que eu não vou transformar. Ele foi eleito para governar São Paulo, ele tem que cumprir com a obrigação dele de governar São Paulo, precisa parar de fazer pirotecnia e governar de verdade, é só isso. E eu também não estou preocupado com pesquisa, Luiziana, porque ainda tem 2 anos pela frente. Eu, nesse momento, estou preocupado com o que está acontecendo no Brasil, de desesperança do povo, do desemprego, da tentativa de acabar com a aposentadoria e prejudicar milhões e milhões de pessoas pobres nesse país que depende única e exclusivamente da aposentadoria para sobreviver, das pensões para sobreviver. E estou preocupado com o desemprego que está ficando cada vez mais grave e cada vez mais alarmante. Eu acho que as eleições a gente vai deixar para pensar quando chegar em 2018, que os partidos fizerem convenções. Eu acho que o que nós temos que, nesse instante, é conversar com o povo e mostrar que esse país necessariamente não tem que estar sofrendo o que está sofrendo hoje. Hoje a União não tem capacidade de arrecadação e de investimento. Os estados não têm capacidade de arrecadação de investimento, os municípios não têm capacidade de arrecadação de investimento, os bancos públicos não estão mais emprestando, estão virando banco privado, os bancos privados não emprestam mais dinheiro sequer a longo prazo, o BNDES está mudando a sua função e não é mais um banco de desenvolvimento, o BNB no Ceará e no Nordeste não cumpre mais a função que cumpria no nosso governo, e não há confiança política do empresariado para fazer investimento.
E isso mostra a economia totalmente paralisada, mostra a economia sem funcionar. E quem pode alavancar o crescimento econômico é o governo, que tem que ser o indutor desse processo de ligar a roda gigante para ela funcionar e começar a gerar emprego, gerar renda, gerar salário, gerar riqueza e gerar crescimento do PIB. É isso que me preocupa nesse momento, sabe? A educação do nosso jovem, a educação do nosso povo, as escolas técnicas, sabe? E aí dar os parabéns ao governo do Ceará, porque o Ceará tem tido uma experiência muito rica, sabe, de graduação no ensino fundamental, da melhoria da qualidade da educação. Eu acho que o Camilo está de parabéns, o Cid Gomes, que foi o ex-governador, está de parabéns. E eu acho que nós temos que ficar brigando para melhorar as coisas no Brasil e não torcendo para que as coisas não deem certo. Sabe? Eu já tenho 71 anos de idade e eu tenho pouco tempo pela frente. Eu quero dedicar esse tempo para tentar ajudar esse Brasil a voltar a ser feliz, esse Brasil voltar a acreditar. Eu lembro que em 2008 a gente sonhava que o Brasil seria a quinta economia do mundo. A gente estava numa situação altamente extraordinária e eu volto a sonhar com esse momento para o Brasil. E depende muito, muito, muito da qualidade do governo que você tenha e da credibilidade que o governo tenha junto à sociedade. E isso, Luiz Viana, só é possível se você tiver um presidente eleito democraticamente pelo povo brasileiro. Luiziana, apesar de alguns destemperos verbais do Ciro Gomes, eu tenho um profundo carinho e tenho um respeito pela lealdade que o Ciro teve comigo durante todo o período que ele trabalhou comigo. Não vai ser uma palavra mal colocada que vai fazer com que eu tenha a maior divergência com o Ciro Gomes. O Cid Gomes, nós construímos uma parceria extraordinária no governo. Eu acho que somente a construção de uma parceria como nós fizemos, sabe, a gente pode, sabe, ver no estado do Ceará o porto de Pecém crescendo, a gente pode ter visto a inauguração, sabe, da siderúrgica do Pecém, que já foi inaugurada e que ainda vai entrar em capacidade de produção total, e gerando emprego, levando todas as empresas. Tudo isso é resultado de parceria na construção de mais universidades, na construção de mais escolas técnicas, na construção de programas de saúde. E a parceria que eu tive o prazer de construir, e a Dilma também, com o Cid Gomes, nos 2 mandatos dele, foi muito boa, e eu acho que isso demonstra que quando o governo federal, o governo brasileiro, o povo do Estado, são os moradores das cidades. Então querido, o Camilo é um homem que tem mais de 21 anos de idade, ele tem liberdade de ir e vir, ele tem liberdade de escolher quem é o candidato dele, sabe? Eu não me preocupei com a declaração do Camilo, sabe? Respeito profundamente a amizade que ele tem com os Gomes, afinal de contas os Gomes foram quem bancaram ele para ser candidato a governador. Sabe? Na época eu nem pude no Estado apoiá-lo, porque a gente também tinha o apoio do PMDB e o Eunício era candidato, eu não pude ir. Sabe? Então, nenhum constrangimento com a decisão do companheiro Camilo fazer o que ele bem entender. Olha, eu não conversei ainda com o Ciro Gomes sobre 2018. Eu tenho que deixar o tempo passar para que a gente vá vendo a política se arrumar. Está muito complicada a política brasileira. Hoje você não tem efetivamente, praticamente, de todos aqueles que estão ligados a partidos políticos, o único que tem uma performance acima da média sou eu. O restante, ninguém tem uma performance, ou seja... então eu acho que nós temos que esperar um tempo, porque o PSDB não está morto, porque o DEM não está morto, porque o PDT não está morto, ou seja, nós temos que esperar um tempo, as pessoas vão debatendo, as pessoas vão falando, e em algum momento nós vamos conversar. Em algum momento nós vamos conversar. Veja, eu só quero que as pessoas tenham clareza que eu levo o Ciro muito em conta, tenho um profundo respeito por ele, sabe? E não vou brigar com o Ciro por qualquer coisa, não.
sabe? Não vou brigar, porque eu aprendi a gostar dele e devo a ele, sabe, a lealdade que ele teve quando eu fui presidente da República, que ele teve comigo como ministro da Integração. Aliás, devo a ele e a coragem dele, sabe, a feitura do projeto, sabe, da transposição do São Francisco, que teve coragem de enfrentar as pessoas que eram contra, teve coragem de colocar, sabe, dinheiro para revitalizar o Rio São Francisco, teve coragem de brigar para aprovar ambientalmente a transposição. Então, ou seja, eu só tenho elogios, eu não tenho crítica e espero continuar assim. Mesmo que a gente seja adversário, porque já fomos 2 vezes adversários, mas o fato de sermos adversários não criou nenhuma rusga entre eu e o Ciro Gomes. Ô Luiz, deixa eu te dizer uma coisa. Na verdade, eu acho que esse pensamento que você falou, na verdade, é o desejo de alguns adversários que acham que é preciso fazer alguma coisa para evitar que eu seja candidato. Veja, eu tenho um depoimento dia 3 de maio e eu estou ansioso para esse depoimento porque é a primeira oportunidade que eu vou ter, sabe, de poder saber qual é a acusação que tem contra mim, qual é a prova que eles têm contra mim, porque até agora a única coisa que eu ouvi alguém dizer é que não esperem prova, o que eles têm contra mim é convicção. Sabe? Então eu vou esperar, porque eu acho que um ser humano, para ele ser condenado, as pessoas têm que mostrar prova para condenar. As pessoas não podem dizer eu tenho convicção e condenar, não, é preciso mostrar. Tudo que eles estão falando a meu respeito, você sabe que eu tenho ficado quieto, eu só fui um pouco mais explícito quando eu fui prestar o depoimento em Brasília para um juiz federal no caso da obstrução de justiça, numa delação do Delcídio, que era uma mentira, uma aberração. Então eu estou muito tranquilo, Luiz. Se tem um cidadão brasileiro dos 204 milhões que quer a verdade, e a mais pura verdade desses fatos sou eu. Sabe? Então eu estou muito tranquilo, quero ir lá dia 3, quero responder as perguntas do juiz Moro, quero saber quais são as provas que tem contra mim, eles vão ter que apresentar. A única coisa que não vale é dizer que tem convicção. Eu quero saber a prova efetiva que tem. E prova significa documento, significa coisa escrita, significa conta bancária, significa um monte de coisa. Eles já quebraram minha conta bancária, já quebraram o sigilo bancário, sigilo telefônico, sigilo da conversa da minha mulher com meu filho, sigilo da conversa da minha com a Dilma. Ou seja, eu sinceramente, eu não sei qual é o limite dele de invadir a minha vida. Então eu estou tranquilo e estou ansioso por dia 3, porque é a primeira oportunidade que eu tenho de responder explicitamente as perguntas que foram feitas para mim. Não, eu não pretendo dizer nada, eu pretendo ouvir quais são as provas que ele tem contra mim. Sabe? Eu sinceramente, acho que o Moro cumpre um papel importante na história do país, sabe? Eu acho que a única coisa que eu condeno nisso tudo é utilizar a imprensa para condenar as pessoas previamente, antes de ter as provas. Ou seja, primeiro o cidadão é jogado no chão, é jogado no limbo, sabe, é destruído moralmente, politicamente, e aí depois vai para o julgamento. Ou seja, eu quero que deveria ser o contrário. Primeiro você prova que a pessoa fez errado, você prova que a pessoa pegou dinheiro, você prova que a pessoa é corrupta, aí depois você julga. E aí você condena. Agora, o que está acontecendo, não. Esse pacto da força-tarefa da Lava Jato com a imprensa é primeiro você condena pela imprensa. Quando o cidadão não tiver mais coragem de levantar a cabeça e sair de casa, aí você julga ele, condena e fica tudo por isso mesmo. Sabe, eles, eu acho que cometeram um equívoco em tentar me tratar dessa maneira.
Então, eu vou me defender e com muita tranquilidade esperar para saber quais são as provas que eles têm pelas mentiras que foram contadas a meu respeito. Olha, eu sinceramente, viu, Luiz, eu acho que o PSDB deveria ter pensado, sabe, no que ele fez, no que ele está fazendo com o Brasil. Veja, a Dilma foi eleita democraticamente, sabe, o Temer foi eleito junto com ela, a justiça eleitoral, sabe, convalidou o resultado, a Dilma tomou posse, sabe. Agora você tentar, nessas alturas do campeonato, sabe, tentar caçar a Dilma que já foi caçada, é no mínimo uma certa confusão política desnecessária no Brasil. Sabe? Eu penso que a desgraça que tinha que ser feita contra a Dilma eles já fizeram, que foi inventar uma mentira da pedalada e foi fazer com que a Constituição fosse pisoteada para poder tirar uma presidenta legitimamente eleita e colocar um presidente que, sabe, não foi eleito pelo povo. Então, o que eu acho que o Brasil precisaria nesse momento? Para ter tranquilidade, para o povo voltar a ser sorridente, para o povo, sabe, não ficar com a raiva que está hoje. Ou seja, era preciso que o povo pudesse eleger um novo presidente, que saia candidato quem quiser ser candidato, que saia todo mundo que quiser, que coloque o nosso Tite da seleção brasileira, que coloque o Alckmin, o Dória, o Aécio, o Fernando Henrique Cardoso, o Temer, sabe, o Renan, o Tato Gereçato, o Ciro Gomes, todo mundo. Sabe, que saia 500 candidatos e que o povo escolha um. E depois o povo assuma a responsabilidade por esse que escolheu e esse vai governar o país. É isso que dá tranquilidade ao país, é isso que dá tranquilidade ao povo brasileiro. O povo brasileiro não é raivoso. Eu lembro, Luiziana, que eu ainda estava na presidência em 2008, quando nós fizemos uma pesquisa, era uma pesquisa feita por um órgão da ONU. O Brasil era o país mais feliz do mundo, o Brasil era o país mais otimista do mundo. A gente estava naquele momento vivendo uma coisa quase que, sabe, um sonho. Sabe, o Brasil era respeitado, os brasileiros que chegavam lá fora com passaporte no exterior eram tratados como se fossem cidadãos de primeira e primeiríssima categoria. E agora o Brasil está nessa desgraceira toda. É desemprego, é denúncia, é apuração, é inocente sendo culpado, é culpado sendo inocente, sabe? É uma confusão que nós precisamos ordenar o país. O país precisa voltar a ter ordem. O poder executivo governar, o poder legislativo legislar e o poder executivo, o poder judiciário, sobretudo a Suprema Corte, ser o garante da Constituição. É preciso colocar um pouco de ordem na casa. Eu vejo o juiz dando declaração pela televisão, fora dos autos do processo. Eu vejo o juiz todo dia emitindo opinião sobre aquilo. Ora, as pessoas que querem emitir opinião sobre política deveriam deixar de ter um emprego vitalício e fosse concorrer a um cargo, fosse entrar num partido político. Eu vejo o delegado da polícia dando palpite na política, eu vejo o promotor dando palpite na política, ou seja, essa gente que quer fazer política, entre num partido e vá fazer política, vai ser candidato a vereador, a prefeito, a governador, a deputado, para não ficar de fora achando que quem tá de fora é santo, quem está dentro não presta. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, querido. Esse negócio de armas químicas é preciso que a gente apure corretamente se a Síria utilizou armas químicas mesmo. Porque você está lembrado que a guerra do Iraque aconteceu porque os americanos afirmaram que o Saddam Hussein tinha armas químicas. Invadiram o Iraque, mataram o Saddam Hussein e até hoje não encontraram armas químicas. Então, eu não sei a que pretexto os americanos, sabe, bombardearam a Síria. Eu acho que os americanos precisam compreenderem, e esse presidente americano parece que é meio confuso, sabe, pelas entrevistas que eu tenho visto ali, é preciso que um presidente de um país como os Estados Unidos tenha equilíbrio.
Quando você for abrir a boca para falar, você tem que pensar no resultado das suas palavras. O mundo está precisando de paz. O mundo está numa crise econômica desde 2008 que até hoje não se conseguiu resolver. O desemprego ainda é grande no mundo inteiro. O comércio no mundo inteiro diminuiu. Então era preciso que os dirigentes políticos do mundo tivessem tranquilidade para reordenar a economia, fazer a economia voltar a crescer, fazer com que houvesse investimentos para ajudar os países mais pobres a crescer. Só para você ter ideia, Luiziana, já foram investidos mais de 14 trilhões de dólares para tentar resolver a crise financeira de 2008 e até hoje não foi resolvida a crise financeira. Imagina se parte desses 14 trilhões de dólares tivesse sido investido para ajudar o desenvolvimento de países pobres na África, na América Latina, na Ásia, como é que o mundo poderia estar muito melhor? Então eu acho que foi irresponsabilidade do governo americano bombardear a Síria. Acho que foi irresponsabilidade, o mundo não está precisando de bombardeio. O mundo está precisando de paz. O mundo está precisando de dirigentes que conversem, que dialoguem. Se tem um problema, convoque uma reunião extraordinária na ONU e faça com que o Conselho de Segurança decida o que vai acontecer na guerra na Síria. Então, eu sinceramente sou contra qualquer ataque, porque eu acho que violência gera violência. Sabe, quem planta vento colhe tempestade, e eu acho que o mundo não está precisando de governantes arrogantes. O mundo está precisando de governos, sabe, que pensem no futuro da juventude, que pensem no mundo melhor, no mundo sem guerra, no mundo em desenvolvimento, no mundo com mais educação, no mundo ambientalmente mais qualificado, sabe? Então eu fico chateado quando eu vejo uma matéria, sabe, que o presidente Trump mandou fazer um ataque. Eu, sinceramente, sabe, acho que a paz vale alguns trilhões e a guerra não vale um tostão. Um abraço, Luiziana. Até outro dia, se Deus quiser. Alô? Tá, obrigado, querido. Obrigado. Um abraço, meu irmão. Tchau, querido. Tchau.